Irmãos, boa noite a todos. Nós vamos dar início nesse momento ao nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. E neste momento, assim dando início, eu gostaria que, se possível, você abrisse a palavra do nosso Deus juntamente comigo, no livro do Salmo, Salmo de número 95. Eu farei a leitura de todo esse salmo e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, você pode tomar ela deste momento. Nós vamos então observar na leitura de todo este salmo, Salmo 95, versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Este é o convite da palavra do nosso Deus a cada um de nós neste momento, para que nós possamos não somente entoar louvores como expressões de louvor e de gratidão por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, mas também nos aproximarmos neste momento da presença deste Deus revelado no Salmo de número 95, para lhe exaltarmos os seus atributos. Por isso eu quero, neste momento, então, orar com você. Quero que, se possível, você possa fechar os teus olhos e nós vamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor, para que em cada parte deste culto ao nosso Deus nós possamos honrá-lo, nós possamos adorá-lo, nós possamos servi-lo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, Pai Santo, é com muita alegria em nossos corações, Pai, que nós estamos neste momento, ó Pai, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor, declarando, Senhor, a nossa adoração, o quanto o Senhor, ó Pai, é digno do nosso louvor, ó Deus, o quanto o Senhor é digno das nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é aquele que nos fez, nós somos o rebanho do Senhor, nós somos a igreja comprada pelo sangue precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós queremos pedir que nestes momentos o Senhor possa falar aos nossos corações, nós possamos entregar a nossa vida, ó Deus, com um santo temor na Tua presença. Abençoa a vida dos nossos irmãos que nos acompanham neste momento, suas famílias, para que eles possam, junto conosco, neste momento, se aproximar diante da Tua presença, declarando o quanto o Senhor tem sido bondoso para com as nossas vidas. Pai, fala aos nossos corações, nós desejamos Te ouvir, nós queremos entregar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, para que em todas as partes desse nosso ajuntamento, ainda que por meio do Facebook, por meio dessas redes onde é possível nós declararmos a beleza, a santidade do Senhor, que juntos nós possamos em um só Espírito nos aproximarmos junto ao trono da graça do Senhor. É o que nós pedimos e oramos a Ti neste momento, entregando a nossa adoração e serviço a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus um cântico, declarando que o nosso Deus é um Deus que se revela como o Rei Supremo de todas as nações. Vamos cantar?
desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Amém. Gostaria que você observasse comigo a leitura de apenas um versículo, o livro do profeta Isaías. O capítulo é o capítulo 43. O versículo é o versículo número 25. Isaías, capítulo 43, apenas o versículo de número 25. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Essa é uma das mais profundas, meus irmãos, expressões do amor de Deus sobre as nossas vidas. A palavra do nosso Deus diz que este Deus santo, justo, eterno, ele nos salvou, e não somente nos salvou, mas nos perdoou dos nossos pecados. A pergunta que nós fazemos diante de um texto desse é: por que nós fomos alvo do amor de Deus? Será que Deus viu algo de especial em nós? A resposta bíblica para essa pergunta é não. Deus não viu absolutamente nada de bom em nós. A única coisa que Deus enxergou em nossas afeições, em nossa vida, somente foram transgressões, pecados, iniquidades. Quando Deus falou a respeito de Israel por meio de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 7, Moisés falou a respeito do amor eletivo de Deus pela nação de Israel e lembrou ao povo de que eles eram a menor das nações,
mas Deus os resgatou, Deus os formou pelo seu amor para lhes conceder perdão. Por isso, neste momento, eu gostaria que você se aproximasse comigo diante de Deus em oração, clamando a Deus nesse momento a misericórdia, o seu perdão, reconhecendo que nós estamos diante de um dos mais perfeitos atributos do nosso Deus. O nosso Deus, ele é compassivo e ele é um Deus cheio de misericórdia. Por isso nós vamos orar. Quero que você ore juntamente comigo, que você confesse os seus pecados, que você se aproxime deste Deus que pode nos perdoar, porque ele é santo, porque ele é justo, porque ele é cheio de amor. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença, pedindo ao Senhor, Pai, o perdão pelas nossas falhas, por nossos pecados, pelas transgressões, Senhor, e iniquidades que temos cometido diante do Senhor. Ó Deus Santo, nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, porque quando sondamos o nosso coração, nós percebemos quantas coisas, ó Pai, de errado existem em nossos pensamentos, em nossa forma de tratarmos as pessoas, na forma como nos portamos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos lava, apaga, Senhor, as nossas iniquidades, como a Tua palavra assim nos diz, para que nós possamos oferecer ao Senhor um culto digno. Ó Deus, louvores que expressam de fato a adoração daqueles que foram salvos, daqueles que foram lavados, daqueles que foram remidos pelo sangue precioso do Senhor. Ó Pai, muito obrigado, porque nós só encontramos, Senhor, nós só encontraremos graça e misericórdia em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é no nome dele, Senhor, que nós entregamos as nossas vidas e o nosso coração neste momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais 2 cânticos ao nosso Deus, expressando então toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor a este Deus, o Deus criador de toda a terra, e aqueles que confiam neste Deus podem encontrar nele o seu refúgio. Vamos cantar então? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao teu. Ao teu. Ao teu. Senhor nosso Deus, Pai bendito, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Pai, mais do que tudo, nós queremos entregar, Senhor, a nossa vida como uma oferta de louvor ao Senhor. Que não sejam somente as nossas músicas, mas que a nossa vida também expresse, Senhor, bonitos cânticos ao Senhor. Também pedimos neste momento, ó Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, ela nos instrua, que o Teu Santo Espírito nos ajude, que Ele me capacite e que possamos, de fato, fazer aquilo que acabamos de cantar, ouvirmos a Tua voz, que a Tua voz possa ecoar em nossas vidas, em nossos corações. É o que nós oramos e entregamos a Ti neste momento,
a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria que, mais uma vez, se possível, você abrisse comigo o texto da palavra do nosso Deus, o livro do profeta Isaías, ainda no seu capítulo de número 43. Nós fizemos a leitura de apenas um verso deste capítulo, mas agora eu gostaria de fazer a leitura de Isaías, capítulo 43, do versículo 1 até o versículo de número 13. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim, Isaías 43, a partir do verso de número 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos, e de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, este foi um dos capítulos escritos pelo profeta Isaías que nos revela um dos períodos mais difíceis que o povo de Deus, que o povo em parte Judá e uma parte Israel passaram daquilo que o próprio Deus realizou, permitiu que aquele povo passasse. O período que eu faço referência aqui, meus irmãos, é uma promessa que feita aqui por Isaías diz respeito ao momento histórico em que o povo de Deus seria levado cativo pelos babilônios. É muito provável que Isaías escreve essas palavras aqui há 200 anos antes do fato acontecer, da promessa do Senhor se cumprir. E de antemão Isaías já predizia, já anunciava que um cativeiro viria. Um cativeiro realizado por uma nação que, segundo alguns outros profetas, é descrita como uma grandiosa nação, como um grandioso império vindo do norte, que eram os caldeus, os babilônios, da chamada região da Mesopotâmia, que então viriam para assolar Israel, para não somente assolar a nação de Israel, como em parte Judá também, mas ainda mais do que isto, destruir o templo, queimar a cidade com os seus muros, como era costumeiro, como era de costume do grandioso império babilônico. E, sem dúvida, esse foi um dos momentos mais difíceis que aquele povo passou
diante do momento histórico em que eles viviam, na sua vida para com Deus. E sabe, meus irmãos, olhando para um texto como este, o capítulo 43 do livro do profeta Isaías, nós nos aproximamos destas palavras porque sempre depois de calamidades, nós somos muitas vezes tentados a duvidar e até mesmo questionar sobre o caráter de Deus. Nós olhamos para toda essa situação predizida aqui, anunciada, pré-anunciada pelo profeta Isaías, que depois de todo aquele período de cativeiro seria então lida por aqueles que passaram pelo cativeiro, por aqueles que experimentaram o cativeiro e experimentaram uma das situações mais terríveis que o povo de Deus poderia passar. Nós nos lembramos, meus irmãos, que o motivo do cativeiro foi justamente a idolatria, a pecaminosidade que existia na nação de Israel e em parte Judá, neste reino chamado Judá. Nós também percebemos, segundo as descrições, muitas das descrições feitas pelos profetas do Antigo Testamento, que muitos deles anunciaram este período em que o Senhor disciplinaria o seu povo por causa dos seus pecados. E boa parte dos profetas que viveram esse momento que antecedia o cativeiro, corrigiam, chamavam o povo, convocavam o povo a voltar-se à obediência da lei. O povo estava cativo na Babilônia justamente por causa da desobediência à lei. Então Deus enviou vários profetas, como é o caso, por exemplo, do profeta Jeremias, que em seu próprio registro dentro do seu livro, ele fala que em muitos momentos ele começou a profetizar desde a manhã. De madrugada ele falava e anunciava para que o povo de Deus, para que o povo da aliança se voltasse novamente à obediência, à observância da lei. Esse era o pecado, essa era a situação calamitosa que aquele povo experimentou nos seus dias. Tamanha era a idolatria que não houve outro remédio, como diz o próprio profeta Jeremias em seu livro, para aquele povo, porque não houve arrependimento. Não houve conversões genuínas, verdadeiras. Muitas daquelas conversões que aconteciam no meio de Israel eram falsas conversões, conversões momentâneas. Muitos daqueles que viviam neste período experimentaram um certo misticismo que estava envolto da sua religião, como é o próprio caso de Jeremias capítulo 7, onde quando anunciada a palavra do Senhor sobre essa disciplina que estava por vir, a palavra de Jeremias, no capítulo 7, nos mostra que muitos entraram dentro do templo em Jerusalém e viram a figura do templo de forma mística, pensando que as paredes do templo, a arquitetura do templo poderia os livrar daquela grande disciplina que Deus estava para derramar sobre o povo. É ali que nós nos lembramos, muitas vezes, o próprio Senhor Jesus fazendo menção às palavras que estão lá naquele texto de Jeremias capítulo 7, lembrando que muitos estavam fazendo do templo um lugar onde só existia ladrões, um covil de salteadores. O lugar da adoração se transformou simplesmente em um lugar de misticismo religioso. Tantas coisas erradas aconteceram que de tal forma foi a expressão do furor de Deus por causa dos pecados de Israel, que não houve outra forma senão um cativeiro. E nós sabemos, meus irmãos, que quando passamos por momentos calamitosos, nós precisamos constantemente sermos lembrados do caráter de Deus. Nós precisamos ser lembrados de quem Deus é. Sobre quem nós estamos falando quando nós olhamos para um texto como esse? Quem é que Isaías está descrevendo para nós? Quais são os atributos aqui colocados por Isaías para cada um de nós que revelam um Deus que em muitos momentos permite com que coisas calamitosas aconteçam não só com o mundo, mas com o seu próprio povo? Houve um grande perigo, meus irmãos, no momento em que estes israelitas, que esse povo de Judá esteve no cativeiro, porque muitos deles começaram a questionar o caráter de Deus.
Quando existiam cercos que eram feitos para tomar posse de outros povos, como foi o caso da Babilônia, que fez um grandioso cerco ao redor de Jerusalém e a destruiu e tomou posse, não somente levando cativos muitos daqueles que se encontravam ali em Judá, mas posse também até dos utensílios que estavam no templo, que foram usados até de uma forma, que nós podemos dizer, uma forma completamente absurda por parte daqueles imperadores descritos no livro de Daniel. Toda essa situação vexatória que aquele povo passou, acima de tudo, ela estava sob o controle absoluto de Deus. Nós percebemos muitas vezes que o povo foi tentado não somente a se esquecer de Deus, mas também a propriamente se aculturar com a sua condição. Quando algum povo vizinho vinha até a região de Judá para fazer cercos e os tomavam, algumas palavras eram proferidas àqueles povos, como é o caso de uma descrição que o próprio profeta Isaías faz dentro do seu livro ao falar acerca de Senaqueribe, que afrontou o povo de Deus, dizendo: quem é Deus? Quem é o Deus de vocês? Que vai impedir que eu entre com todo o meu exército e destrua vocês? Vocês não viram aí o que eu fiz com as outras nações? Isso foi as palavras de Senaqueribe, afrontando ali o rei Ezequias. Você não viu como as outras nações foram destruídas? A derrocada que aconteceu com todos aqueles que se levantaram contra o grandioso exército? E sabe o que Isaías fez com ali no caso o rei Ezequias? A palavra de Deus aqui no livro do profeta Isaías nos diz que quando Ezequias temeu por causa daquela grandiosa calamidade que estava diante dos seus olhos, Isaías, o profeta, foi até Ezequias e o lembrou de quem é Deus. Eu estou fazendo referência aqui, meus irmãos, ao capítulo 40 aqui do livro do profeta Isaías, aonde Isaías chama Ezequias a perceber a grandiosidade de Deus. Ele diz: quem é este que na concha da sua mão ele pega no seu palmo toda a areia das praias do mar e coloca na sua mão, e ele conhece cada grãozinho de areia, um por um? Esse é Deus. Este é o Deus da Bíblia. Foi assim que Isaías o revelou quando Ezequias teve medo. Ele disse: você conhece as nações tão grandiosas que existem no mundo e que causam tamanho medo, tamanha turbulência, quando muitos momentos em guerra? Eu quero dizer para você, Ezequias, que essas nações, diante de Deus, elas são como um pingo que cai diante de um balde. Você acha que isso é grandiosidade? Este é Deus. E não somente isto, mas também Isaías diz que este Deus grandioso também é aquele que criou o universo em toda a sua imensidão, e ele conta cada uma das estrelas que existem em todo este vasto universo, uma por uma, e ele as chama pelo seu nome. E eu quero te lembrar que a ciência moderna, ela ainda pode, em certos limites, nos mostrar algumas coisas interessantes a respeito das galáxias, daquilo que nós temos diante da nossa Via Láctea, né, que é a mais próxima que nós temos aqui, né, que é o contexto mais próximo para nós. Mas eu quero te lembrar que não somente a Escritura, mas a própria ciência comprova que há bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de cosmos espalhados por todo este mundo, e Deus tem o absoluto conhecimento de toda a sua criação. Quem é Deus para você diante dos seus problemas? Essa foi a pergunta que Isaías fez para o rei Ezequias. Você tem medo do rei Senaqueribe? Você precisa conhecer quem Deus é. Você precisa conhecer o caráter de Deus. É por isso que, diante de tantas calamidades que passamos, nós estamos para vivenciar, meus irmãos, um momento de retorno. Nós pensamos em muitos momentos a dificuldade que nós temos tido em poder retornar. Sempre o retorno é mais difícil. Há muito desânimo no retorno. Eu posso fazer referência também aqui ao período da volta destes para o cativeiro. Nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, nos dias de Zacarias, nos dias de Ageu,
nos dias de Malaquias. Esse era o período pós-exílio. E sabe o que aconteceu com o povo no seu retorno? Muitos deles estavam desanimados. Queriam ficar nas suas casas. Não queriam mais voltar, porque eles já estavam estabelecidos depois de toda aquela calamidade. Era muito mais fácil ficar na Babilônia. Instaurar, colocar as suas casas lá e ficar por lá. O livro de Neemias, no seu capítulo 1, nos mostra isso. E a palavra de Deus mostra então que Deus levantou homens para reanimar o povo, como é o caso de Zacarias junto com Zorobabel e junto também ao sacerdote Josué, que mostraram a glória do que é a igreja quando aqueles estavam desanimados para o retorno, para a reconstrução, porque Zacarias teve que lhes mostrar que há humildes começos, que a reconstrução sempre é difícil, mas que ela é um tijolinho colocado, que é simplesmente uma pequena arquitetura de um monumento eterno que Deus está construindo. Por que nós precisamos nos voltar constantemente para o caráter de Deus? Porque é justamente essa visão certa sobre quem Deus é que nos ajudará a vencer os momentos calamitosos que nós passamos. A reconstrução da vida. Porque observe o versículo 1 do capítulo 43 de Isaías. Isaías continua afirmando não somente a disciplina que o povo iria passar, mas também Isaías traz promessas de misericórdia, afirmando o caráter de Deus. O versículo 1 ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. Porque eu te remi, chamei-te pelo nome, você é meu. Essa é uma das afirmações mais belas que a palavra do nosso Deus ela nos traz. Isaías está mostrando aqui o Deus que se revela como um criador. Perceba as palavras usadas aqui no versículo 1 por Isaías. Ele diz: o Senhor é aquele que te criou, ó Jacó, ó Israel. Ele usa dois nomes aqui sobre o mesmo personagem. Porque se você se lembrar, Israel antes era chamado de Jacó. Depois de uma transformação que o Senhor Deus operou no coração de Jacó, o nome Jacó significa suplantador, é esse o significado do nome Jacó. Deus trabalhou naquele coração terrível que era o coração de Jacó, porque havia uma escolha soberana de Deus desde toda a eternidade em amar Jacó. Mas amar por quê? Porque Deus escolheu Jacó e não Esaú. Esse é o grande mistério da fé. É isto que Paulo vai usar lá no capítulo 9 de Romanos para afirmar a soberania de Deus. Porque ele diz: não eram os gêmeos nem ainda nascidos. Eles não haviam praticado obra alguma, mas Deus escolheu amar Jacó, por quê? Para que prevalecesse o preceito da eleição eterna do Senhor. Um amor eletivo, que escolhe pessoas, que escolheu, que comprou uma igreja, não porque ela é perfeita. Não nos escolheu porque nós fôssemos dignos de alguma coisa, mas nos escolheu além, aquém dos pecados que cometemos. Por isso, este Jacó se transforma então em Israel, príncipe de Deus. É isso que significa a palavra, o nome próprio, Israel. E as palavras aqui que fazem referência a esse antigo patriarca, elas dizem respeito a cada um de nós. Nós não somos mais parte da nação nacional de Israel, do Israel nacional, do Judá nacional. Mas hoje nós somos o novo Israel de Deus. Deus nos ama. O que Isaías quer que nós compreendamos é que Deus nunca abriu mão de cuidar de você, porque Ele te criou. Deus nunca deixou de cuidar da sua vida, mesmo diante das maiores calamidades que nós pudéssemos enfrentar. Se Ele criou, a ideia de Isaías aqui é que se esse é um Deus criador, que criou todas as coisas, que criou o universo e criou as suas criaturas, é óbvio que Ele também é o mantenedor delas. Por isso, uma das palavras mais usadas no Novo Testamento de Jesus ao se referir aos seus discípulos é: não temas. Não temas, porque eu te remi, eu te comprei, eu te chamei pelo nome. É como se Isaías dissesse: Deus conhece você.
Você acha que o Deus que te criou não sabe das coisas que acontecem com você? Das coisas mais terríveis que acontecem em sua vida? O mesmo Deus que proporcionou aquela disciplina era o mesmo Deus que estava preservando durante todo o período do exílio o seu povo. Nós nos lembramos que muitos voltaram pela graça do Senhor, retornaram para as suas casas. Nós nos lembramos de jovens que estavam lá no meio do exílio, que experimentaram a graça do Senhor ali no meio do exílio, como o jovem Daniel, juntamente com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus sempre terá o seu povo. Se enganam aqueles que pensam, meus irmãos, que chegará um momento em que a igreja irá se esvair, que o povo do Senhor irá se esvair por causa das calamidades que nos sobrevêm, por causa da perseguição. Não, Deus escolheu o seu povo. Deus se revela como um Deus criador, mantenedor daqueles a quem Ele ama. Agora observe a revelação que ainda Isaías faz a respeito de Deus. Ele não mostra, ele não nos lembra somente que temos um Deus criador. Nós sempre precisamos ser lembrados desse aspecto de Deus. Mas no versículo 2 e 3, Isaías mostra Deus como também aquele que está no nosso meio. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Por que Deus é revelado assim? Isaías vai usar esse nome ao se referir ao Messias prometido, lá no capítulo de número 9, aí do seu livro. Mas aqui ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas eu preciso notar aqui um detalhe. Perceba que Isaías não está dizendo assim, se vocês passarem. Olha como o versículo começa, ele diz, quando vocês passarem. Porque a ideia de Isaías demonstrada aqui no texto é que é necessário que em muitos momentos nós passemos pela prova do fogo e pela prova das águas. Talvez não exista 2 imagens mais próprias para ilustrar para nós o que são as aflições da vida, o que são os momentos dificultosos da vida, do que o mar em fúria e o fogo ardente, que causa temor, que causa medo, que causa dor. Essas 2 imagens mostram para nós o que é de fato o mundo em que nós vivemos. E Isaías está afirmando que será necessário que nós passemos por estas situações. Para os hebreus, essas 2 imagens representavam os inimigos. Quando ele fala sobre as águas que se põem diante de nós, nós nos lembramos do momento histórico em que Deus conduziu o seu povo por meio do Mar Vermelho, os livrando, destruindo os egípcios. Ele vai fazer menção aqui a todos os livramentos que Deus deu por amor ao seu povo. Esse é o Deus da Bíblia. Deus não nos abandona. Mesmo diante dos vales, da sombra da morte que havemos de passar, Ele prometeu isto para nós. Mas Ele passará junto conosco. Ele é o Emanuel. Nós nos lembramos, por exemplo, curiosamente, que o livro do profeta Daniel mostra 3 jovens que foram lançados em uma fornalha 7 vezes acesa, ou seja, perfeitamente acesa, para a morte de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando afrontados pelo rei Nabucodonosor, a resposta deles foi a seguinte: fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante de qualquer estátua, de qualquer rei. E se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo que nós não nos prostraremos. Isso é convicção, isso é confiança em Deus. E sabe o que Deus fez com aqueles jovens? Deus mandou um 4º homem, que quando Nabucodonosor ele avista lá de baixo, 3 homens passeando juntamente com um 4º homem, que tinha, segundo o texto de Daniel capítulo 3, o aspecto como o aspecto dos deuses. Sabe de quem Daniel estava falando? Do Emanuel, do Deus conosco. É claro, meus irmãos, que eu preciso corrigir uma coisa aqui. Deus não nos promete livrar em todos os momentos de tal forma que, se nós estivermos no meio do fogo e das aflições da vida, talvez nós iremos triunfar diante de tudo. Não, isso a Escritura não promete.
Ele promete que Ele passará conosco. Nós nos lembramos historicamente de que muitas pessoas morreram na fé em Cristo, mas Ele nunca prometeu deixar você. A ideia de Isaías é que você sempre será preservado na sua alma. O Deus Criador, que é um Deus também que enviou o seu próprio Filho como Emanuel, Deus conosco, é um Deus que sempre preservará a nossa alma, ainda que passemos pelo fogo, pelas águas. Por isso Deus é um Salvador perfeito. Olha quantos atributos são colocados por Isaías nesse texto. Ele é um Deus Criador, Ele é um Deus que se faz presente no meio do seu povo, Ele é um Deus Redentor, Salvador dos homens. Porque Isaías diz assim, versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não tema, porque eu sou contigo. Você percebe a profundidade do que Isaías está dizendo aqui? Este Deus que é o soberano redentor dos homens, Ele livra os homens, Ele salva os homens de tal forma que Ele destronou vários impérios por amor a esse povo. Ao mesmo tempo em que Deus permitiu que os babilônios se levantassem para disciplinar aquele povo, ao mesmo tempo Deus levantou um resgatador. É essa palavra usada por Isaías no capítulo 45, ao fazer menção ao imperador Ciro. O imperador do povo persa, dos persas, que viriam depois, posteriormente, juntamente com os medos, para tomar novamente o povo, para resgatá-los, para salvá-los. Deus usou um instrumento. O instrumento dele foi um príncipe, um imperador pagão, para resgatar o seu povo, porque Deus nunca deixou de ser o resgatador do seu povo. Isso é o que Isaías está afirmando. E de tal forma é revelado o amor de Deus, o amor de um Deus que nos resgata, que nos salva na Escritura, porque nas páginas do Novo Testamento, esse resgate de Deus se torna de forma consumada, porque Deus envia o seu Filho como resgatador dos homens, colocando-o diante de uma cruz para ser morto em nosso lugar, para que ele pudesse expressar todo o amor que Deus tem por cada um de nós. Sendo nós, como diz Paulo ainda lá em Romanos 5, versículo 8, sendo nós ainda pecadores. Você enxerga Deus desta forma? Você se lembra de Deus como um perfeito Salvador? Isaías está precisando lembrar aquele povo desses atributos maravilhosos de Deus. Deus nunca deixou de nos amar. Se engana aqueles que pensam, meus irmãos, que Deus está sentado no seu trono nesses momentos e Ele faz vistas grossas com toda a situação que o mundo está vivendo. Deus continua sendo Deus. Essa é a afirmação mais absoluta que a Bíblia nos dá acerca de Deus. Eu poderia te dar uma sequência de salmos, que são chamados de salmos reais, que aparecem naquela bela coletânea dos salmos, a partir do salmo de número 98, 97, 99, nós temos uma série de salmos que começam com a seguinte expressão: Deus reina. É como se os salmistas dissessem assim: Deus continua sendo Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele precisa ser lembrado assim. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a nos esquecermos de quem é Deus. Em momentos de calamidade, nós somos meio que tentados a pensar que Deus não nos ama. Por isso Isaías está dizendo, você é objeto do amor, Ele te criou para a sua glória. Diz o versículo de número 7, a todos os que são chamados pelo meu nome e que os criei para a minha glória e os formei e fiz. Este é o Deus da Bíblia. E sabe por que, meus irmãos, nós precisamos observar a parte final desse texto? Porque a parte final do texto, eu quero resumi-la a partir do versículo 8 até o versículo 13, Isaías ele mostra que tudo que Deus faz
quando realiza os seus atos, o que ele projeta desde toda a eternidade, ele aplica em um momento histórico nesse mundo, Deus o faz somente por uma coisa: ele quer que todas as pessoas neste mundo conheçam que ele é Senhor, que ele é o eu sou, que ele é o Deus absoluto sobre todas as coisas. É assim que ele se revela, segundo as palavras de Isaías, no versículo de número 10. Ele diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Por que Deus permite todas essas coisas? Por que Deus permite calamidades? Por que Deus permite mortes e em grande número para mostrar às pessoas que Ele é Deus? É assim que a Bíblia o determina. É assim que a Bíblia o mostra. E eu não quero pedir desculpa pelo Deus da Bíblia, porque é assim que Ele se revela. Ele é tanto o Deus da vida, que dá a vida, como Ele é aquele que tira a vida. Esse é o cântico de Moisés. E Deuteronômio 32, essa é a afirmação de Moisés. Ele diz: Deus a dá, Deus a tira, e Ele sempre continuará sendo Deus. E se Ele permite situações tão terríveis, Ele quer que você enxergue a grandiosidade do seu nome, do seu poder, para que você diga: não há Salvador como este Deus. O povo teve que aprender a duras penas isto. E é por isso que depois de voltarmos de uma situação tão calamitosa como é a situação que nós estamos voltando, seria um pecado muito grave, muito grande, meus irmãos, nós negarmos a absoluta forma como Deus se revela a nós como um Senhor, como o grande eu sou. Isso é preciso que nós entendamos, segundo a revelação que Deus faz de si mesmo. Quando Deus realizou todos aqueles grandiosos livramentos lá no Êxodo, existia um refrão que ecoava diante não somente de Israel, povo do Senhor, que foi liberto daquele cativeiro, daquela opressão por meio de Faraó, por meio dos egípcios, e eles tiveram que se aproximar diante do monte, o Monte Sinai, e observar uma afirmação que Moisés então lhes ensinou, dizendo: vocês precisam se lembrar de onde vocês saíram e que o eu sou, o grandioso Salvador, o seu libertador, os preservou. E a partir de agora vocês vão viver para obedecê-lo. É a partir do capítulo 20 até o último capítulo, capítulo 40, em que Moisés vai afirmar toda a legislação para o povo, dizendo: este é o modelo, esse é o caráter de Deus, ele é o eu sou, ele é o seu Salvador. Por isso o obedeçam. Por isso, reconheçam a sua glória. Por isso, nunca se esqueçam. E quando tentados a se esquecer do caráter de Deus, voltem ao profeta Isaías e se lembrem de que ele é Criador, de que ele é Redentor, de que ele é um Deus conosco e, acima de tudo, ele é o grande eu sou. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que a partir destes dias nós possamos reconhecer a seriedade das coisas que Deus tem falado conosco nesses últimos tempos, nesses últimos dias, para que você não entre por outros caminhos pensando que você pode fugir deste Deus, porque a afirmação do versículo 11, eu gostaria de ler novamente, Isaías diz assim: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Versículo 13, ainda que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Este é o Deus da Bíblia, que você se renda a este soberano Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar neste momento, meus irmãos. Senhor Deus, Pai Santo, ó Deus eterno, diante da Tua palavra que foi exposta, Senhor, nós rendemos a nossa vida, Senhor. Pedimos perdão pelos momentos em que duvidamos, Senhor, do Teu poder, duvidamos do Teu caráter. Perdoa-nos, Senhor, porque nos momentos da escassez nós somos tentados a pensar que o Senhor não é um Deus providente.
nos momentos calamitosos que sofremos, que passamos, nós pensamos que o Senhor se esqueceu de nós. Mas obrigado porque o profeta Isaías nos mostrou mais uma vez o caráter do Senhor. Nos mostrou que o Senhor é um Deus que nos ama, que nos resgatou, um Deus que cuida de nós, que está conosco. E mais do que tudo, nos lembra que ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, ele diz que o Senhor jamais se esquecerá de nós. Muito obrigado, Senhor, pelas promessas benditas que temos, Senhor, reveladas na tua palavra. Fortalece a nossa fé, cuida das nossas vidas, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. É a nossa oração a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, e agora que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, que o consolo do nosso Deus, o Espírito Santo, esteja sobre todos vós, povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra. Amém. Deus os abençoe e desejo a cada um de vocês uma ótima semana, uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém.